Glória a Deus, é muito bom estar aqui mais uma vez, vivermos esse tempo juntos. É muito interessante como Deus está nos dando a oportunidade, queridos, de vivermos a dinâmica da dependência em níveis cada vez mais profundos. Nós temos percebido o agir de Deus nas nossas vidas, a permissão de Deus no nosso meio, no nosso contexto de sociedade, como cidade, nação, nações, e nós temos percebido que isso tem nos dado a oportunidade de realmente trilharmos um caminho de dependência muito maior em relação às coisas de Deus, a como Deus quer que nos portemos, como Deus quer que venhamos a nos conduzir nesse tempo. Então, realmente, tem sido uma oportunidade muito grande para nós, vivermos de forma dependente do Senhor nesse tempo. O Senhor realmente tem feito grandes coisas no nosso meio, nas nossas vidas, e tem sido maravilhoso. Não imaginávamos que viveríamos esse tempo aqui de paralisação total novamente, achávamos que seria uma constante volta, gradativa, mas o retorno às atividades presenciais de forma mais intensa, mas não está acontecendo. É isso que eu e você temos a oportunidade de viver, na dependência do Senhor. Nós estávamos aqui, o Júnior estava anunciando as programações da semana, do próximo final de semana, e vamos depender de várias coisas, vamos depender de novos decretos, vamos depender de novas resoluções. Então, é para eu e você realmente dependermos de Deus, Dependemos de Deus. Como que Deus quer que nós nos portemos nesse período, nesse tempo, como que Ele quer que eu e você venhamos a nos conduzir nesse tempo. Então, eu quero reforçar a necessidade de você estar muito conectado às nossas redes sociais, ok? Tanto no Instagram, no Facebook, como também no canal do YouTube, você estar conectado a nós, Siga o Instagram da Comunidade AME, se você não segue, siga. Siga aí também, se conecte no canal do YouTube da igreja. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É muito mais do que a necessidade de termos mais um número no canal do YouTube. É para realmente você receber as notificações, receber as informações conforme elas forem acontecendo nesse período de tempo, ok? Então fique atento para que você realmente não perca nada daquilo que Deus tem para você nesse período. Fique muito atento quanto a isso, ok? É muito importante você estar conectado conosco. Então, se tiver alguma mudança na semana, porque os decretos vão sair terça-feira, novos decretos, nós vamos anunciando. A questão aí dos horários, do toque de recolher, ele ainda continua às 20 horas. Por isso também a dinâmica de se vamos fazer pelo Instagram, o Amilidere, por exemplo, se vamos fazer pelo canal do YouTube, ok? Abra sua Bíblia aí comigo no livro de 2 Crônicas, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, verso 9. Nós estamos numa série de mensagens que não foi programada por nós, mas foi por Deus. E porque foi por Deus, nós estamos vivendo esse tempo de forma tão intensa. Não sei até quando, não sei de que forma vai acontecer daqui para frente, mas hoje o que Deus tem para falar conosco tem a ver com tudo aquilo que Ele já tem construído e feito nas nossas vidas nos últimos domingos, nas últimas semanas. Então, 2 Samuel, capítulo 6, especificamente o verso 9. Leia comigo, diz assim: Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? É uma pergunta que Davi fez a si mesmo, ou possivelmente também para Deus. Começou a fazer nesse momento: como vou conseguir levar a arca do Senhor?
Pai, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos dar uma oportunidade de estarmos expostos à verdade que genuinamente liberta, que é a tua palavra. Nós te agradecemos porque não encontramos liberdade, não encontramos vida em qualquer outro lugar, a não ser na tua presença, na tua palavra, no agir do teu Espírito. E mais uma vez damos liberdade para o Senhor agir, ó Pai, nesse tempo, nesse momento, Pai, por meio da internet, por meio do YouTube, por meio, Pai, dessas conexões humanas e naturais, mas que elas se transformem, acima de tudo, em conexões espirituais agora, no fogo de Deus agora, que ela se manifeste realmente a tua presença, Pai, por meio desse canal que estamos tendo com os teus filhos nessa hora, que a tua presença invada cada lar, em cada família, em cada casa nessa hora, porque precisamos do Senhor, não abrimos mão da tua presença e não vamos deixar de prosseguir e caminhar, porque o Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa esperança. A ti toda honra, glória e louvor por tudo aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, nós temos falado, como eu disse, a respeito da arca, a respeito de trazermos a arca para Jerusalém, de vivermos a presença de Deus nesse nível de oportunidade que eu e você temos de viver. Na semana passada eu falei sobre a presença de Deus iniciar aonde ela deve iniciar, nas nossas famílias, nas nossas casas, que todo ministério inicia nos nossos lares, é onde deve ser cultivada a presença, é onde a presença deve ser adorada, é onde realmente o culto deve iniciar, nos nossos lares, nas nossas casas, acima de tudo e em primeiro lugar. Eu e você precisamos ter essa consciência, e isso aconteceu na casa de Obed-Edom, quando a arca parou ali na casa e ficou por 3 meses, ele adorando, ele cultivando a presença, e a Bíblia diz que toda a sua casa e família foram abençoados pela presença de Deus naquele lugar. Mas mais do que simplesmente a arca estar ali, por ela estar sendo adorada, por ela estar sendo respeitada, reverenciada, a casa de Obed-Edom foi abençoada poderosamente, profundamente. E Davi, naquele contexto, querido, e quando a arca foi tocada por Uzá e ele morreu, Davi ficou perplexo, Davi ficou angustiado, ficou sem saber no momento exatamente o que fazer, como fazer, e ele fez essa pergunta: como vou conseguir levar a arca do Senhor para Jerusalém? Como eu disse, era propósito que a arca fosse levada para Jerusalém. Era propósito de Deus que a arca fosse conduzida para Jerusalém. E a arca, mais uma vez eu reafirmo, é o sinal da presença de Deus. Representa a presença de Deus. Então Davi estava com isso, querendo levar a presença de Deus ao centro da nação de Israel, ao lugar principal, para que na nação de Israel toda fosse abençoada pela presença de Deus. Mas quando aconteceu aquilo com Uzá, ele ficou perplexo, ele ficou sem saber o que fazer. A Bíblia diz que ele teve medo, ele teve temor, e ele fez essa pergunta: como conseguirei levar a arca do Senhor? E a pergunta que o Senhor faz a mim e a você, e que Ele quer que eu e você façamos melhor, é como nós conseguimos atrair a presença de Deus, como nós podemos levar a presença de Deus ao patamar que ela realmente precisa ser levada por mim e por você, ao lugar em que ela deve realmente estar na minha e na sua vida. Como levarei a presença de Deus? Como trarei a arca do Senhor? E a primeira coisa, queridos, que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu e você precisamos lidar para vivermos a presença de Deus na dimensão e intensidade que Ele quer que vivamos, e que realmente estejamos atrelados completamente aos sonhos e propósitos dEle para a nossa vida, é que eu e você, nós precisamos saber lidar com as frustrações quando elas aparecem nas nossas vidas. Davi lidou com uma frustração aqui. Ele lidou com uma frustração. Ele estava levando a arca de Deus para a cidade de Jerusalém. E de repente se deparou com uma situação totalmente inusitada, uma situação totalmente inesperada, algo que ele nunca imaginava que ia acontecer
profundidade do que estava no coração dele, o desejo de levar a presença para Jerusalém. E de repente aquilo que ele imaginou não podia mais fazer. Ele não podia mais fazer. Aquilo que ele estava idealizando não podia mais acontecer. Aquilo que ele estava projetando não iria mais acontecer naquele momento. Não iria mais acontecer. E a Bíblia diz que ele teve medo. A Bíblia diz que ele ficou desgostoso, como eu disse semana passada. Como eu fiquei quando houve a paralisação total dos nossos cultos presenciais. Ele não gostou daquilo. Não foi bom para ele. Ele teve que lidar com uma frustração. Ele queria fazer algo, mas não pôde. Um dos maiores inimigos dos sonhos de Deus para nós é não sabermos lidar com as frustrações que aparecem no nosso caminho. As frustrações que vão acontecer, e às vezes são constantes, e às vezes são recorrentes, e às vezes elas aparecem por quê? Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. O coração de Davi fez um plano, mas a resposta certa veio do coração de Deus a respeito do tempo e do modo como a arca deveria ser conduzida para Jerusalém. Então, ele teve que lidar com uma frustração de algo que não aconteceu da forma como ele gostaria que acontecesse, ou no tempo que ele gostaria que acontecesse. E eu e você precisamos entender isso, que se quisermos viver a presença de Deus na profundidade que eu e você estamos dizendo que queremos, nós vamos ter que lidar com as frustrações quando de repente aquilo que projetamos não aconteceu exatamente da forma como queríamos que acontecesse. Porque às vezes na nossa trajetória rumo à manifestação plena da presença de Deus, situações aparecem nas nossas vidas que aparentemente estão nos impedindo de chegar num propósito que inclusive é de Deus para as nossas vidas. E a frustração nos bate à porta. A frustração aparece na minha e na sua vida. E se não tivermos habilidade para lidar com frustrações, estamos fadados a ficarmos paralisados e distantes daquilo que é mais profundo de Deus para mim e para você. Nós precisamos lidar com as frustrações. Um apaixonado, querido, ele não se contenta em ficar frustrado. Um apaixonado não se contenta em ficar paralisado. Davi perguntou: como conseguir levar a arca do Senhor? Aquilo foi um desabafo de alguém que se frustrou com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo foi a pergunta de alguém que estava descontente com o que aconteceu, mas com a certeza de que em algum momento, alguma resposta a respeito de como essa arca deveria ser conduzida, viria para a vida dele. Queridos, como isso é interessante. Nós estamos, às vezes, isso aconteceu já algumas vezes comigo, nós estamos aqui fervorosos, e agora vai acontecer, vai romper, estamos a alguns quilômetros, 25 quilômetros de Jerusalém, estamos vendo já a cidade de Jerusalém, eu já estou contemplando aquilo que eu não via há quilômetros atrás, agora eu já começo a enxergar, está perto, vai acontecer, vai romper, vai fluir, é agora. De repente o que acontece? Uma frustração no meio do caminho aparece. E isso, queridos, do ponto de vista do inferno, de Satanás, do propósito do nosso grande inimigo, é justamente fazer com que aquela situação gere uma frustração tal que nós paralisemos, que nós não venhamos a recorrer a instâncias superiores para realmente entender o motivo pelo qual aquilo aconteceu, para que nós não venhamos a realmente nos posicionar, para conseguir saber de que forma então caminhar daqui para frente. O que ele quer é nos paralisar totalmente, e não foi isso que aconteceu com Davi. Ele voltou para Jerusalém, ele ficou lá e foi buscar exatamente o que ele precisava fazer para que o propósito de Deus, para que aquilo que ardia no coração dele, de fato acontecesse. As frustrações, elas aparecerão na minha e na sua vida, e nós vamos precisar lidar, se quisermos a manifestação plena da presença de Deus em nós, e no nosso meio, na nossa cidade, na nossa nação.
Como que o diabo tem tirado muitos crentes do propósito original de Deus? Com frustrações. Eu estou aqui, agora que eu achei que meu discípulo ia romper, agora que eu achei que ele ia entender, agora que eu achei que as coisas, de repente vem uma notícia ruim, vem algo que não aconteceu, e aquilo que você estava cultivando em Deus é contaminado pela frustração exterior que aconteceu na sua vida. E se não bastasse acontecer na vida de alguém, que você de repente cuida, por causa do que aconteceu na vida dele, aquilo te contamina e começa a acontecer em você também. E aquilo que você estava projetando viver é contaminado por uma frustração que apareceu. Nós precisamos lidar com as frustrações. Não deu certo, não significa que não dará certo. Não deu certo, fala de um momento. Fala do presente, fala do hoje, mas não significa que não dará certo. Se Deus falou que é propósito, eu só preciso entender tempo e modo. E a Bíblia diz que o sábio entenderá, compreenderá o tempo e o modo para viver aquilo. Só que às vezes bate aquela ansiedade, principalmente a respeito da presença. A gente quer algo, vai romper, vai acontecer, vai isso, vai aquilo. E de repente você vai e não acontece. E aquilo te desanima e te faz retroceder degraus que você já tinha subido. E que estaria, com essa subida, você estaria mais próximo de um propósito mais profundo em Deus para a sua vida. As frustrações apareceram para Davi. Ele lidou com elas. Hebreus 10, 35 e 39 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Apareceu uma frustração no meio do caminho? Vá para Jerusalém. Vá para as Escrituras, porque foi o que Davi fez. Veja, receba de Deus as diretrizes, mas não pare de acreditar de que aquilo que Deus falou que faria, de fato Ele fará. Ele é fiel para cumprir os seus planos. Se uma paradinha aqui, nós ficamos aqui sem poder ter cultos presenciais, parece que retrocedemos, não vamos desistir. Veio uma tentação de uma frustração, não vamos cair nela. Porque há algo poderoso de Deus que está sendo liberado e vai continuar sendo liberado e vai ser liberado em profundidades muito maiores do que aquilo que já vivemos em nome de Jesus. Amém? O Senhor é poderoso. Como trarei a arca do Senhor? Como vou viver essa profundidade maior? Lidando com as frustrações. Segunda coisa, preparando um lugar para essa presença. Olha o que diz 1 Crônicas 15:1. Depois que Davi construiu casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Queridos, antes de Davi buscar a arca, antes de Davi intencionar trazer a arca para Jerusalém, antes de fato isso acontecer, ele preparou um lugar para a presença de Deus. Ele preparou uma tenda para a arca da aliança. Ele preparou um lugar. Isso fala do meu e do seu envolvimento em realmente prepararmos um ambiente, uma ambiência, aonde realmente a presença de Deus pode se manifestar, aonde Ele é exclusivo, aonde Ele é único, aonde Ele é prioridade para mim e para você, aonde nada me atrapalha daquilo que é prioridade, daquilo que é mais importante. Eu preparar um lugar para realmente estar com Ele,
para degustar, desfrutar da presença dEle com intensidade. Preparar um lugar é estar com Ele todos os dias, é separar um tempo, é separar algumas horas, alguns minutos na presença dEle, é preparar um ambiente natural também. Não é um ambiente que atrai a presença, mas com a tua atitude de preparar um ambiente, você está declarando algo que por certo está no teu coração. Eu quero exclusividade contigo, eu quero um lugar só meu e teu, eu quero um lugar para eu estar contigo, assim como você casado prepara um ambiente, uma vez ou outra, ou muitas vezes, ou deve acontecer muitas vezes com a sua esposa, de estar com ela para ter intimidade. Esse deve ser o meu e o seu desejo para com o Senhor. Davi preparou uma tenda. Ele não fez de forma displicente: eu vou lá buscar a presença, eu vou ter meu tempo com Deus agora, agora eu vou ter meus minutinhos com Deus, de qualquer forma, de qualquer jeito, vamos ver se Ele fala alguma coisa. Não, é uma atitude correta do teu coração, que às vezes vai se manifestar em atitudes externas, que realmente mostrem para Deus o quanto aquilo é importante. Queridos, como é gostoso você ir na casa de alguém, e eu tenho o privilégio, muitas vezes, de viver isso, e você perceber a pessoa realmente muito preocupada, no bom sentido, em ter preparado o ambiente para te receber, em ter preparado um tempo exclusivo para te receber, em perceber que o desejo dela, quantas vezes, às vezes eu projetei em ficar na casa por causa da nossa agenda, porque eu precisava acordar cedo no outro dia, projetei, eu posso ficar até as 10, 10 e meia da noite, mas de repente a gente percebe que o ambiente é tão gostoso, a agradabilidade das pessoas é tão grande, a percepção de que elas querem realmente ter tempo a mais conosco é tão evidente, que aquele projeto inicial de às vezes querer ir embora mais cedo, ele se esvai naturalmente pelo desejo de ficar ali, porque a pessoa conquistou o seu coração. E ela prepara o melhor e você percebe, e ela fica ali, como que eu vou receber o pastor, como que isso, como que aquilo. Você percebe realmente a intenção, muito mais do que algo externo, mas a intenção do coração em ter aquela pessoa. Queridos, nós estamos falando de Deus. Não existe ninguém, ou não deveria existir ninguém mais importante do que a presença de Deus. Não há privilégio maior para o ser humano do que ter a manifestação da presença de Deus em nós. Nós prepararmos o ambiente para estarmos com Ele. Muito mais do que simplesmente fazermos coisas exteriores. Mas, queridos, nós precisamos entender que muitas vezes a intenção do nosso coração, ela vai ser capturada pelas pessoas ou por Deus, por aquilo que nós fazemos de prático no exterior. Não são as obras que produzem nada, não são as coisas que mostrarão qualquer situação para Deus que vai mudar o coração dele. Mas quando nós desejamos, nós fazemos. Davi desejou trazer a presença. Depois, e nós vamos falar isso depois também, mas só para adiantarmos um pouquinho, a Bíblia fala que ele olhou para o seu palácio, eu já falei isso algumas vezes, ele falou assim: eu preciso construir um templo para Deus. Ou seja, havia uma intenção. Deus naquele momento falou para Davi: não vai ser você, Davi, mas eu capturei o desejo do seu coração. Mas muitas vezes, queridos, o nosso coração, ele precisa ser materializado no natural, com as nossas intenções, com as nossas atitudes, com a nossa renúncia, com o nosso sacrifício. Então, preparar um lugar para a presença é demonstrar para Deus o quanto Ele é prioridade. Eu vou fechar minha agenda aqui. Nesse momento, não marco compromisso, porque é meu tempo com Ele. Isso é preparar um lugar para a presença. Prepare sempre esse lugar. Prepare seu coração para estar com Ele. Como atrairei a presença de Deus? Davi, naquele tempo em Jerusalém, ele foi para a palavra de Deus, foi para a lei de Moisés, foi capturar aquilo que Deus já tinha dito
para Moisés como a arca deveria ser conduzida. E ele lá descobriu que ela deveria ser levada nos ombros pelos levitas. A arca não podia ser levada em carros de boi. Não poderia ser levada de outra forma a não ser nos ombros pelos levitas. Foi Deus quem disse isso. Foi Deus quem falou isso. Olha o que diz 1 Crônicas 15:2. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. 1 Crônicas 15:15 agora. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Aonde Moisés tinha ordenado? Deuteronômio 10:8. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Havia um mandamento de Deus a respeito da forma como a arca poderia ser levada. Não era no carro de boi. Davi, com a melhor das intenções, trouxe no carro de boi, mas não era daquela forma. Por isso, quando o boi tropeçou, a arca foi cair do carro de boi, Uzá tocou, morreu. Porque não era daquela forma. Ele precisava entender isso. Dentro desse contexto de que a presença de Deus deve ser trazida nos ombros dos levitas, eu quero trazer algumas aplicações aqui. A primeira delas o primeiro entendimento, é do jeito de Deus, não do nosso. Queridos, como o ser humano tem a capacidade de querer encaixotar Deus e dizer que a forma como Ele deve se manifestar e agir tem que ser isso, tem que ser desse jeito, daquele jeito, dessa forma, daquela forma. Queridos, até com as referências que um dia já tivemos. Se Deus se manifestou lá há mais de 2000 anos atrás daquela forma, se Deus se manifestou na Rua Azusa daquela forma, se Deus se manifestou desse jeito naquele avivamento, queridos, os princípios não mudam, mas a forma como Deus se manifesta, se revela, o propósito para o tempo pode ser diferente. E a gente não pode querer encaixotar Deus e dizer que vai ser daquele jeito, daquela forma. Eu lembro que eu já tive algumas experiências, por exemplo, com algumas canções, e que de repente, anos depois, eu dei na telha e falei assim, eu vou colocar aquela canção para ver se o mesmo sentimento que eu tive naquele dia vai acontecer agora. E de repente não aconteceu, porque não tem a ver com a forma, tem a ver com a rendição do coração. Tem a ver com como Deus quer que seja feito. Senão a gente está dizendo para Deus agir desse jeito, daquela forma. Como de repente pode ser que, não, essa canção é muito velha, mas Deus quer agora agir e fluir por meio dessa canção que já foi composta há 30 anos atrás. Então não é do seu jeito. Eu vou escolher 5 músicas. Graças a Deus nossos ministros não fazem isso. Eu vou escolher 5 músicas. Agora eu vou colocar essa, porque essa aqui eu nem penso mais, porque é lá da antiga. Agora, se você foi para o teu tempo com Deus, Deus te pediu, como por exemplo o Walter colocou a última canção, ela pelo menos deve ter uns 30 anos. Uns 20 anos, no mínimo. Como não é do meu tempo, eu não lembro. Então, o Walter deve lembrar melhor. Mas é antiga, sim ou não? Ele colocou simplesmente, porque é a música do momento. Não é a música do momento, gente. Mas pode ter sido a música do momento do Walter com Deus, quando ele estava orando a respeito das músicas que deveriam ser ministradas nesse domingo. Porque não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Davi colocou no carro de boi porque ele queria fazer o melhor, gente. Alguém questiona o coração de Davi aqui? Ninguém questiona o coração de Davi. Era melhor das intenções, mas não era do jeito de Deus. Então não basta boas intenções, tem que ser do jeito de Deus. E para ser do jeito de Deus eu tenho que me prostrar, orar e buscar para saber, é desse jeito agora.
Nós vamos fazer terça-feira o Homem Lidere no Instagram, no YouTube, de que forma? É do jeito de Deus. Nós vamos fazer agora, porque não tem presencial, vamos fazer de outra forma, é do jeito de Deus. Porque isso é viver debaixo da dependência dEle. Davi estava com as melhores das intenções, mas era do jeito de Deus, não era do dele. Aí aconteceu tudo aquilo, ele foi, buscou a Deus e descobriu qual era o jeito de Deus. Queridos, Saul, o rei que antecedeu Davi, tem um versículo muito conhecido que Deus disse para ele por meio do profeta Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. Saul sacrificou, queria adorar a Deus com o seu sacrifício, mas Deus falou assim: ei, antes da adoração vem a obediência. Davi, tanto na primeira vez que tentou trazer a arca, como na segunda, depois da casa de Obed-edom, as duas vezes ele veio celebrando, adorando, buscando o Senhor. Adorando o Senhor, cantando, com harpas, hinos, as duas vezes, se você olhar, as duas vezes. Mas na primeira não deu certo. Por quê? Porque a obediência precisava vir primeiro do que a adoração. A obediência é uma vida que realmente é colocada diante de Deus em sujeição, em submissão, é a vontade dEle. Então trazer a arca nos lombos é entender que é do jeito de Deus, não é do nosso. Por isso que a gente não pode colocar Deus num quadro. O culto hoje vai ser, a gente tem tentado depender de Deus em muitas coisas. É a forma, agora se Deus quiser fazer o contrário, que Ele faça. Se Deus quiser fazer com que o culto não pare, que não pare. Se Deus quiser que acabe em 1 hora, que acabe. É do jeito dEle. E sabe qual é o maior desafio para o ser humano? Obedecer a Ele. Porque às vezes diante das tradições, diante daquilo que é comum, diante daquilo que é recorrente, fica difícil para o homem se colocar na frente das pessoas e dizer que vai ser diferente. Porque ele olha para a sua reputação, olha para os julgamentos, olha para as coisas que podem vir e às vezes se intimida e deixa de fazer aquilo que Deus queria que de fato fosse feito. Foi isso que Saul fez. Não obedeceu. E depois ainda queria ser honrado pelo profeta diante do povo. O segundo entendimento de carregar a arca nos ombros é: nós é que carregamos a presença, não as coisas. Presta atenção nisso. Hoje não existe coisas santificadas, existem pessoas santificadas. As coisas, elas são santificadas a partir do entendimento que as pessoas têm de que elas são santificadas. Ou seja, se eu sou santificada, o meu carro é santificado porque ele não é meu, ele é do Senhor. A minha casa é do Senhor. Esse templo é do Senhor, é para a glória do nome dEle. Mas sou eu quem sou santificado. A presença de Deus hoje está em pessoas, querido. Não em coisas. Não em barro. Não em monumentos. Só que o homem tem uma necessidade intrínseca extraordinária de querer trazer santificação ou santidade para coisas acima de pessoas. A presença de Deus está em nós. Somos nós quem carregamos a presença. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Eles colocaram em coisas. E olha aqui, que detalhe que Deus me mostrou aqui. Num carroção, porque a minha versão está dizendo isso, novo. Novinho em folha. Pensa o carro do ano da época. Pensa a picape cabine dupla do ano da época. 200, 300, 400 mil reais. É nela que nós vamos trazer a presença. Foi essa a intenção de Davi novamente. Com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções.
Deus não habita em coisas, Deus habita em pessoas. Coisas estão sujeitas a pessoas, não ao contrário. Jesus morreu por pessoas, não por coisas. O que atrai a presença não vai ser a melhor roupa, a melhor tecnologia, o melhor templo, as melhores cadeiras, a melhor transmissão. O que vai atrair a presença são pessoas rendidas aos pés do Cordeiro de Deus. Então não precisa de nada disso, não. Toda vez que a gente faz uma transmissão, como fizemos semana passada, dá uma olhada porque a gente precisa melhorar. A gente olha para as coisas, a gente precisa melhorar. Agora, fazei tudo como que para o Senhor, para glorificar o Senhor, mas não estar acima, não achar que é isso quem vai trazer a presença de Deus, não achar que é isso. Agora, porque não é isso, eu tenho que viver de forma relaxada, eu tenho que viver de forma displicente. Não! Eu represento uma cultura, gente. É a cultura do céu. Você acha que a cultura do céu é desorganizado? As ruas são de ouro. Então não é esse o problema. O problema é colocar o valor nas coisas e achar que é isso quem vai atrair. Queridos, prova disso é a nossa igreja lá no São Lourenço, na esquina da rua Flávio da Legrave, 7321, numa sobradinho de 2 andares, pequeno, que as pessoas colocavam no GPS e não achavam. E que depois os membros tinham que ficar pedindo perdão porque ela teve que ir embora, porque não achou a igreja. Me perdoe, a próxima vez eu vou parar na tua casa para você vir comigo. A prova de que não são as coisas, para nós foi isso. É a presença que atrai. Agora, conforme eu vou tendo realmente a manifestação da presença, as coisas estão sujeitas à presença. A excelência, ela deve existir, mas secundário, as pessoas que buscam a presença. Eu não vou para a igreja, eu vou para aquela igreja porque a cadeira é excelente. Eu consigo ficar sentado 2 horas ali no culto, 1 hora ouvindo o pastor. Consigo pelo menos ficar sentado, porque senão eu não aguento com a minha coluna. Eu vou por causa do banheiro, porque o banheiro é maravilhoso. Eu vou por causa da presença. As pessoas são capturadas pela presença. Cadeira não mantém ninguém nos templos. Vai aparecer uma cadeira melhor em algum lugar. Vai aparecer um banheiro melhor em algum lugar. Aliás, o shopping tem um banheiro extraordinário. É muito melhor do que das igrejas, às vezes. Então a pessoa, de repente, acorda domingo e fala assim: se eu vou por causa do banheiro, então eu vou para o shopping, porque lá o banheiro é maravilhoso. Se da igreja fosse melhor, eu ia para a igreja. Queridos, não é isso. É o entendimento. Agora, vamos fazer um banheiro igual do shopping, não tem problema nenhum. A gente foi na Alcance lá, olha que extraordinário aqueles banheiros. Maravilhoso, é excelência. Mas a motivação do coração primária é buscar a presença. A presença. E colocar em carros de bois, carro de boi novinho, não era o jeito de carregar a presença. Podia ser novinho, podia ser de última geração, podia ser 21, 22. Não adianta. Eles precisaram entender que era nos ombros dos levitas. Pessoas são mais importantes que coisas. Sabe quando sabemos que as coisas estão no lugar certo? Presta atenção nisso, querido. Quando não temos dificuldade em sacrificá-las. Os bois estão na frente da arca na primeira vez, levando o carro. Na segunda, eles estão na frente da arca, sendo sacrificados. Sabe quando a presença de Deus, ela é a prioridade? Quando Deus nos pede para sacrificar, te sacrifico. Porque não é uma coisa que eu tenho que vai atrair a presença. Muito pelo contrário, como eu falei do coração, às vezes o que brota é um desejo realmente adorar o Senhor. E o que vai vir a partir daí é um desejo de sacrifício que vai externalizar de forma prática e natural aquilo que está dentro do seu coração.
Os bois estavam na frente, carregando a presença, na primeira vez. Na segunda, os mesmos talvez, estavam sendo sacrificados na frente da presença. Terceiro entendimento, sobre os nossos ombros está o governo. Olha o que Isaías diz a respeito de Jesus. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías está falando de Jesus e do governo que ele teria aqui na terra. Agora nós somos, queridos, a igreja do Cordeiro aqui hoje. Você já viu aqueles filmes antigos que as pessoas carregam os reis nas costas? São 4 de cada lado, é a mesma referência da arca, gente. Mesma referência. Ficam 4 pessoas pelo menos, no mínimo, né? Uma em cada ponta, carregando nos ombros, e de repente uma casinha, e lá dentro está o rei. Agora, por onde aquela casinha passasse, as pessoas achavam que era quem? É o rei, é uma realeza, é alguém importante. É alguém que deve ser reverenciado, respeitado. Queridos, o que eu e você carregamos é a maior das realezas que poderíamos carregar, que é a presença de Deus. E quando carregamos os nossos ombros, nós estamos carregando o governo, a autoridade. Nós estamos carregando alguém que é importante. E nós devemos mostrar que o que carregamos é superior a nós. Nós estamos sujeitos, por isso está nos nossos ombros. Estamos sujeitos àquela realeza. E ela é para ser mostrada, porque o que importa é que ele cresça e eu e você venhamos a diminuir. Carregar nos ombros é carregar o governo de Cristo na face da terra, queridos. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel como igreja. Carregarmos a autoridade dele aqui na terra. Carregarmos a presença sujeitos. Pode subir nos ombros. Estou sujeito, estou carregando alguém mais importante do que eu. Não em coisas, na minha vida. Na minha vida. Atraímos a presença, levamos a presença para Jerusalém. Quando entendemos o sacrifício. 2 Samuel 6,13 diz: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi a cada 6 passos sacrificava animais. Jesus foi o grande sacrifício para eu e você entrarmos na presença de Deus. Davi estava querendo trazer a presença de Deus para Jerusalém. Isso é um símbolo, isso é uma referência do que Jesus fez anos depois. Ele foi o cordeiro que se sacrificou, que hoje lembramos na ceia. Que se permitiu ser moído. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele rasgou o véu a partir do seu sacrifício. O lugar que nos impedia, o lugar que estava impedido de eu e você entrarmos, foi aberto pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, amado das nossas almas. Jesus Cristo morreu e a Bíblia diz: agora entrem com ousadia na presença de Deus. Revestidos desse sangue que te purifica de toda injustiça, de todo pecado. Revestidos desse sangue que te habilita, te justifica para entrar na presença de Deus. Então aqueles sacrifícios a cada 6 passos representavam isso. Entregando ao Senhor. Renunciando diante do Senhor, para que a presença de Deus, engraçado não, é interessante que na primeira vez o Davi não sacrifica, ele simplesmente, da casa de Abinadab, ele vai trazendo a arca, adorando, cantando, com instrumentos, mas não há sacrifícios. Na segunda vez ele entende a necessidade dos sacrifícios.
depois da obediência. Ele vai trilhando, e a cada 6 passos, 25 quilômetros, tantas 1000 bois sendo sacrificados, tantos dias naquele trajeto ali, para chegar em Jerusalém. Jesus Cristo abriu esse caminho, para que a presença dele fosse realidade na minha e na sua vida. Aleluia. Hoje o nosso sacrifício, querido, não é para pagar algo, é para demonstrar algo. Nós não podemos perder a perspectiva do sacrifício na era da graça. Ele não é para pagar algo, porque nós não tínhamos condição de pagar. Jesus Cristo fez isso. Só Ele. Mas Ele é para demonstrar algo. Demonstrar que não estamos apegados a coisas. Demonstrar que amamos o Senhor mais do que coisas. Demonstrar que tudo é dele, não é nosso. Sacrifício hoje é uma demonstração de rendição, adoração, de amor, de gratidão. E sim, Ele demonstra isso ao Senhor. E a partir dessa demonstração genuína do coração, os céus se abrem e a glória desce. Davi entendeu isso e foi. A cada 6 passos, sacrificava. A cada 6 passos, adorava o Senhor com sacrifícios. E cantava e celebrava. Havia um ambiente de alegria. Queridos, olha aqui. Pela quantidade de bois, de novilhos que foram sacrificados ali, você imagina a quantidade de sangue que ficou nesse trajeto. A arca e os levitas passavam por cima desse sangue. As pessoas que estavam naquele cortejo passavam por cima desse sangue. E sabe o que ficou? Ficou um rastro de sangue por muito tempo naquele caminho, pela quantidade de sangue que foi derramado. E sabe o que isso significa, querido? Para mim e para você hoje. Eu e você entendemos o sacrifício do Cordeiro, fomos marcados. Por onde eu e você formos, precisa ficar um rastro de sangue. Não o meu, não o seu, mas daquele que pagou um alto preço para ter a minha e a sua vida. E esse rastro vai ser o caminho das pedras, ou o caminho do sangue, para aqueles que virão atrás, para os ímpios, para aqueles que verão em você a marca do Cordeiro, para aqueles que verão em você a marca de Cristo, para aqueles que entendem que você não é dessa terra, mas que é de outro mundo, e que eles querem fazer parte, e eles vão ver esse caminho que você trilhou, esse caminho de rendição, de adoração, e vão ter muito bem delineado na cabeça dele, nos olhos dele, por onde eles devem ir. Isso fala de exemplo, isso fala de que realmente eu e você somos o bom perfume de Cristo aqui na terra. Isso fala de que eu e você somos exemplos de um reino superior aqui na terra. E eu declaro que por onde você passe, por onde você passar, vai haver um rastro de sangue, e é o sangue do Cordeiro, e as pessoas vão trilhar esse caminho, e vão se render ao Cristo que você já se rendeu, e vão se entregar ao Cristo que você já se entregou, e elas serão conduzidas a um lugar de plenitude, elas serão conduzidas a um lugar de liberdade, elas serão conduzidas ao Santo dos Santos, o lugar aonde você já esteve, aonde você está, e aonde você permanecerá, porque é para todos aqueles que creem no sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Senhor. Quais as marcas que eu e você temos deixado? É do sangue do Cordeiro. Pois é essa que você carrega.
Foi essa que te marcou. Foi por esse sangue que você foi resgatado. Nesse sangue a remissão, nesse sangue a perdão, nesse sangue a reconciliação, nesse sangue a vida e vida em abundância. Como atrairei a presença de Deus? Queridos, esse deve ser o meu e o seu clamor. Um Davi frustrado a princípio, mas que ainda teve fôlego para fazer essa pergunta a si mesmo, com o mais puro e genuíno desejo de que de fato a presença de Deus chegasse em Jerusalém. Como eu vou trazer a arca do Senhor? Essa deve ser a pergunta que eu e você devemos fazer a nós mesmos todos os dias. Como o Senhor hoje? Isso deve ser a expressão de um coração desesperado. Isso deve ser a expressão de um coração que deseja. Isso deve ser a expressão de um coração que não se contenta com o que já viu, com o que já experimentou, porque há muito mais. Como o Senhor, o que o Senhor quer de mim, como o Senhor quer que eu me conduza, de que forma que o Senhor quer que eu faça agora. O que o Senhor está gerando em mim e você é um desespero para que de fato aquilo que ansiamos aconteça. Que é estarmos imergidos completamente na presença dEle. Eu quero chamar os músicos aqui. Quero te dar a oportunidade, querido, de colocar teu coração diante de Deus. A arca vai chegar em Jerusalém. Como? Como eu vou trazer a presença para o centro da minha cidade? Como que eu vou trazer a presença para o centro da minha nação? Como que eu vou trazer a presença para o centro das nações da terra? A palavra diz que Ele é o desejado das nações, queridos. Há um desejo no coração das nações que nem mesmo elas, as nações, sabem que é por Ele, Jesus Cristo. Há um desejo no meu e no seu coração que às vezes eu e você nem sabemos que é por Ele. Há um desejo no coração da nação brasileira que ela ainda não sabe que é por Ele. Mas a igreja precisa deixar um rastro. A igreja está aqui para deixar um rastro. Um rastro de sangue, pelo qual a nação brasileira poderá caminhar. Um rastro de sangue, pelo qual a cidade de Curitiba poderá caminhar. Eu quero querer mais do que eu tenho querido, tenho desejado.
Eu preciso desejar mais do que eu tenho desejado. Eu preciso ter um desespero maior do que eu acho que eu tenho tido. Coloque teu coração diante de Deus aí. Enquanto adoramos o Senhor.